Agora olha só, hoje está prevista aqui a festa de fim de ano. A prefeita ali, a faixa da prefeita. Essa é a primeira noção, então, de impessoalidade, como sinônimo de igualdade ou isonomia. Só que a impessoalidade não significa apenas igualdade ou isonomia. O segundo enfoque da impessoalidade, e esse segundo enfoque é trazido também pelo professor José Afonso da Silva, dentre outros autores, esse segundo enfoque vai trazer uma outra ideia para a impessoalidade, que é a seguinte: a impessoalidade significa que o agente público que atua em nome do poder público, esse agente público ele não atua em nome próprio. Faixa da prefeita. Não é o agente público, quando ele exerce a função pública, um particular qualquer. Quando o agente público exerce uma função pública, ele só pode ter uma finalidade: o atendimento do interesse público. O Posto Miranda dizia que, nesse caso, você poderia dizer que o agente público é, na verdade, um representante do Estado. O agente público apresenta o Estado. O que é apresentar o Estado? É como se fosse o agente público, naquele momento, a encarnação do Estado, a personificação do Estado. E o Estado? Ele pode atender interesse público, deve atender interesse público ou não? Pode atender interesse privado? O Estado tem que atender interesse público e ninguém duvida disso. Daí o segundo enfoque de impessoalidade. Olha a ideia. Quem atua não é o agente público, José, Maria ou João. Faixa da prefeita. Quem atua é o Estado. E o Estado se vale dos seus agentes. Os agentes que representam o Estado e personificam o Estado em cada atuação concreta. Esse segundo enfoque tem previsão constitucional. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, proíbe faixa da prefeita que o agente público traga nas obras públicas, por exemplo, sinais, nomes, que vinculem aquela obra ou aquela atuação administrativa à própria pessoa do governante. Faixa da prefeita. Então é proibido, por exemplo, um governador fazer uma obra e colocar lá na placa: mais uma obra do governador José da Silva. Faixa da prefeita. Não pode fazer isso porque a obra não é do José da Silva. A obra é do Estado. O governante, o agente, é apenas um representante que exerce a função pública como se fosse o Estado, no caso concreto. Mas a obra é do Estado, é da coletividade, não é do José da Silva, governador, prefeito, presidente. Faixa da prefeita. Portanto, o administrador público, quando atua, ele está proibido de, nessa atuação, vincular a atuação ao seu próprio nome. Faixa da prefeita. Ou ao nome de quem quer que seja. Porque a atuação pública, o nome já diz, é pública. É a atuação em prol da coletividade. É o Estado atuando e não é só aquele agente público atuando em seu próprio nome. Faixa da prefeita. Então, na verdade, você tem esse segundo enfoque também de impessoalidade. E aí, atrelando os dois enfoques, você vai ter, no final das contas, um princípio genérico de impessoalidade consagrado hoje expressamente no texto constitucional. Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente, em relação à impessoalidade?